Fala pessoal, tudo bem? Vamos aqui para mais um vídeo. Nós estamos aqui, vamos falar sobre futebol, certo? Desde que Messi foi para o Inter Miami, né? Eu tenho notado algumas notícias sobre pessoas falando sobre o futebol pode decolar nos Estados Unidos, pode aumentar, e dando as suas opiniões, suas análises, né? Tendo algumas notícias também, tipo o público, o interesse de adolescentes do futebol, né, nos Estados Unidos, do público mais jovem, vem aumentando, né, vem chegando ali perto do beisebol, que é o terceiro, basquete é o segundo, futebol americano é o primeiro. Em relação também a praticantes, né, do futebol nos Estados Unidos, adolescentes, né, vem também aumentando, sendo maiores do que os do futebol americano, porque os pais, né, eles querem meio que evitar colocar seus filhos como praticante de futebol americano para fins recreativos, porque o futebol americano ele pode ter risco de lesão, né, e risco também de, por causa de muitas pancadas, de o cérebro humano ficar ali com alguma lesão leve, ou alguma lesão que no momento não parece ser nada, mas com o passar do tempo pode desencadear algum problema neural, certo? Então eu vejo muita expectativa sobre o futebol ser uma potência nos Estados Unidos, né? O futebol americano ser potente. Mas, ao mesmo tempo, também eu vejo algumas notícias, algumas opiniões falando que do porquê dos americanos, da resistência que ele tem em relação ao futebol, dando alguns motivos, né? E aí, isso aí eu gostaria de, pegando esse fundo aqui, né, que eu comentei, quase 2 minutos, e eu gostaria de falar um pouco da minha opinião, da minha visão daquilo que eu vejo, com base em algumas observações, experiências com outros esportes americanos. Eu acompanho beisebol, acompanho futebol americano, já acompanhei muito basquete, hoje um pouco menos. Então, eu gostaria assim, de poder estar compartilhando um pouco da minha visão, certo? Sobre não só sobre o futebol dos Estados Unidos, mas assim da minha visão porque a dificuldade de potências mundiais tipo Estados Unidos, China, Rússia, né, e também vamos colocar assim alguns que no Índia também é uma potência e tipo o Japão tem uma certa dificuldade, apesar de alguns desses casos, tipo o Japão terem com os projetos, né? Muita gente elogia, mas eu não vejo isso tão fluente com o japonês, né? São duas coisas diferentes. Aí vamos conversar. Sobre a questão, eu vejo muita dificuldade dessas potências serem participantes de futebol, porque hoje, por mais que você diga que o futebol ele é globalizado, ou seja, ele tem muitas federações, é disputado por muitos países, mas o centro do futebol hoje, ele se dá, na minha visão, e eu acho que é uma visão até bem consensual, está em 4 grandes ligas. Podemos acrescentar uma quinta, né? Eu posso colocar Premier League, que é a Liga Inglesa, Liga Espanhola, La Liga, a Bundesliga, a Liga Alemã, Série A italiana, né, da Itália. Podemos também acrescentar ali a Ligue 1, que é a Liga da França, certo? Mas tem gente também que não coloca e diz que o nível é mais fraco em relação às 4. Ok, aí fica muito a seu critério, porque acho que o sentido não vai mudar tanto. Porque o centro futebolístico está muito fincado nessas 4 grandes ligas. Por quê? Porque os principais jogadores do mundo se sentem assim convidados a se convidados não se sentem instigados a sempre estar nessas grandes ligas, mesmo independente da nacionalidade, porque os principais times dessas ligas e consequentemente aí isso vai fazendo uma cadeia, certo? Isso vai fazendo com que essas ligas elas tenham uma certa dominância. Então, por exemplo, você pega o Real Madrid, Barcelona, Manchester City, o próprio United, apesar de estar com uns problemas, mas também vale, Arsenal. Esses times eles vão pegando os melhores jogadores do mundo, praticamente, e a própria liga ela vai se valorizando e os níveis abaixo, né? Um time, muita gente não dá muita coisa, mas o Getafe,
a Real Sociedade, que foi até a Champions League na temporada passada, né? A Lazio, a Roma, né? O Eintracht Frankfurt, né? Até o Bayer Leverkusen, que agora foi campeão da Bundesliga, eles consigam ao tempo se valorizar também, porque a liga ela vai formando meio que uma plataforma, né? Uma lógica de uma plataforma para que os grandes atletas eles se mostrem. Então, os principais atletas do mundo eles acabam tendo que se provar nessas ligas, né? E cada vez mais outras ligas, tipo a brasileira, a argentina, ela vai se desvalorizando e fica tendo uma dificuldade para outras ligas mundiais, né? Tipo outras ligas, desculpa, de outros países, tipo Estados Unidos, China, a Arábia Saudita está tentando ali se estabelecer, mas ainda é um projeto meio embrionário, certo? Mas tem uma dificuldade muito grande porque a estrutura é muito centralizada nessas ligas. Então, por exemplo, surge um grande americano, né? Ou um grande chinês, ou um de talento, ele não vai poder ser um cara presente na sua liga doméstica. Ele tem que ir para outra liga, ele tem que ir para outro país. E esses países que são potências, ele tem uma coisa bem em comum, é que eles gostam muito daquilo que está no seu país ali, no seu ambiente doméstico. Então, por exemplo, para você ter a atenção do americano, a estrela americana ele precisa estar nos Estados Unidos. Ele não se conforma muito, ou não é muito convincente, ele está na Itália, por exemplo, o Pulisic, que é o principal jogador do, dos Estados Unidos, ele joga no Milan. Aí outros jogadores também que são interessantes, tipo o McKennie, o Musa, eles acabam jogando no Milan, na Juventus também, entendeu? Então é algo assim. E isso eu vejo muita gente falando em análise e tal, em opiniões, que é uma exclusividade porque os americanos só pensam em si. É algo que por aí, certo? No caso dos americanos, sendo que isso é comum em potências, porque a potência mundial, um país que ele é potência, ele não se conforma a ser apenas um exportador das suas principais estrelas, dos seus principais heróis, né? Vamos colocar assim, esses jogadores, quando eles têm certo ídolo, eles não se conformam muito desses caras serem exportadores, eles querem eles presentes no solo americano, no seu país de origem. Da mesma forma que o americano, eu vejo que é uma forma parecida também com o chinês, eu vejo que é uma forma parecida com o indiano, eu vejo também que é uma forma parecida com o japonês. Eles são países que acabam ali dando uma prioridade, dando uma atenção muito grande àquilo que acontece dentro do próprio país. Então, para assim fechar aqui a lógica, então, na minha visão, para que o futebol americano ou futebol, né, de campo que eles conhecem, seja forte tanto nos Estados Unidos, como na China, como no Japão, como na Índia e tal, para que esses esportes sejam fortes ali, as ligas domésticas precisam ser muito fortes para quê? Para formar jogadores. Quando formar jogadores, esses jogadores permanecerem na liga, porque aí você tem ali um ecossistema, entre aspas, né, de a retroalimentação das esse jogador ele vai dar frutos, dar retornos, né, na sua na sua liga. Nessa liga você vai gerar um engajamento de fã, participação daquele meio, e esse meio ele vai estimular a nova produção de jogadores. Pelo menos eu vejo isso como uma grande característica, principalmente nos Estados Unidos. Por isso que quando eu vejo, por exemplo, uma notícia que os números de praticantes de futebol, né, que eles chamam de soccer, aumentam em relação ao futebol americano, mas aí me dá uma sensação por quê? A gente vê o número de praticantes aumentando, mas não vê o número de talentos se desenvolvendo. Por quê? Porque os praticantes são muito mais ligados a fins recreativos, não a fins de revelação de atletas, que nos outros esportes você já tem um ecossistema já montado, você já tem um ecossistema forte no futebol americano. Então, se um pai nota que o filho tem um potencial atlético, né, desde muito jovem, ele vai tentar ali encaixar, né, num pai americano, né,
vai encaixar o seu filho americano, vai tentar ali no futebol americano, vai tentar no basquete, vai tentar no beisebol. E é comum, sabe? Você pode parecer loucura, mas alguns jogadores, vou citar, por exemplo, o Russell Wilson, que é um quarterback que jogou no Seattle Seahawks, estava no Denver Broncos, né? Ele também foi draftado no beisebol, ou seja, ele tinha boa capacidade no futebol americano, tinha boa capacidade no beisebol, porque um cara que é atleta ali, ele consegue ter ali umas valências, umas vantagens, né? E no caso, né, aqui uma pausa para água, gente, beba água. Então, as valências, então, você vê que os atletas conseguem ter valências em outros esportes ali, no seu desenvolvimento, né? O próprio Patrick Mahomes, ele foi draftado no americano, né? Que ele é jogador de futebol americano, mas ele teve a base formadora no beisebol. Ele era jogador de beisebol também. Ele poderia ser se quisesse seguir essa carreira. Não sei se ele seria tão bem sucedido quanto no futebol americano, que ele basicamente hoje ele é um dos melhores, né? No, não é um dos melhores, ele é até considerado o melhor jogador, né? De futebol americano da atualidade. É, então, tem esse ecossistema de formação de atleta, que nos Estados Unidos eu não vejo esse interesse. Por mais que muita gente fala que a base formadora não é boa, mas também eu não vejo assim, tipo, eu vou formar o atleta para quê? Para ele ir pro Milan, para ele ir pro Barcelona, para ir pro Real Madrid. Ele não vai estar no meu país, certo? E eu vejo também essa dificuldade com a China. Por exemplo, teve lá aquele negócio com a tentativa lá na década passada de crescer o futebol através de empresas estatais, mas não deu muito certo. Eu acho que também passa muito por isso. Contrato muitos jogadores de fora, mas e os atletas daqui que são formados? Não vão ser bons? Não vão ser? Mas se forem muito bons, eles não podem jogar na China, eles vão ter que jogar na Europa, né? Se forem. Eu percebo, por exemplo, o Japão. O Japão é um caso que muita gente fala que é de sucesso, uma liga que vem melhorando, melhorizando, formando jogadores que participam cada vez mais em times protagonistas, algo que a gente não viu no passado, mas eu não vejo isso dando frutos para que o japonês ele tenha tanto afinco com o futebol em relação ao beisebol, por exemplo. Eu vejo o afinco do japonês mais ao beisebol, essa a perpetuar essa tradição. Isso se dá muito também porque, como eu falo, os atletas eles vão perdendo a ligação com o seu país natal, né? Eles vão se tornar um cara que com o público ali japonês não vai se tornar muito bem querido quanto os atletas da NPB, que é a Liga de Beisebol Japonesa, que são ótimos jogadores, ótimos atletas e que estão na sua liga doméstica, né? Então eu vejo essa dificuldade. Como o futebol hoje, ele é muito centralizado, né? Por mais que você diga que ele é global no sentido de formação de atletas e tal. Hoje em dia se aceita atleta do mundo todo nos principais times, mas as potências de participação do futebol estão nas grandes ligas, né? Das quatro grandes ligas, talvez ali na quinta, na Ligue 1 também. E isso é ruim para o futebol. Então, por isso que eu vejo que há uma necessidade, né, dessas ligas, ou da FIFA, ou não sei se a UEFA, ou não sei se as entidades em conjunto, de tratarem de algumas limitações. Lógico, não estou falando que o Real Madrid, o Barcelona, eu gosto muito do Real Madrid, mas não há, então, não é no sentido de clubismo, porque o Real Madrid está ganhando, não. Ou porque eu gosto mais do futebol europeu, por exemplo, do que o do brasileiro. Então não é questão, porque futebol, mas eu acho que para ter um certo equilíbrio mundial, você tem que ter alguns delimitadores, né? Porque ver a situação do Real Madrid, ver a situação que acontece também na Europa, porque o Real Madrid é o que está dando sucesso, de estar contratando o Hendrick, você tirar o Vinícius Júnior do Flamengo com 18 anos, você tirar o Figo com 18 anos, mas o Barcelona faz também. O Barcelona contratou o Vitor Roque. Se vai ser sucesso ou não é outra questão, mas contratou o Vitor Roque. Né? Você tem notícias do Chelsea tirando ali um brasileiro, que até há pouco tempo atrás tirou o Andrei, que era do Vasco. Né?
A gente tem o United também fazendo, o City que faz também. Então, isso é comum, né? Que as potências elas façam isso, né? De tirar ali os grandes jogadores, de tirar ali isso desde cedo, desde a formação. Isso monta uma base estrutural muito grande. E isso delimita e limita o futebol como um todo, o futebol de outros países a crescerem, certo? Então essa é a minha opinião, certo? Se você tem algo a acrescentar, se você tem algo a comentar sobre isso, deixe aí nos comentários, compartilhe, deixe o seu like, né? Também se inscreva no canal, dê aquele apoio. E muito obrigado pela atenção e até a próxima.